nosso podcast Fala Mágica. Obrigada a todos vocês que estão aí deixando seus comentários, né, os seus likes. Muito obrigada. Nós estamos em todas as redes sociais, no YouTube, no Facebook, no Spotify e também no Instagram. Hoje eu recebo aqui um convidado jovem, um jovem empreendedor aqui de Lafayette, da região. Leandro Chagas está aqui comigo. Tudo bem? Tudo bem, é um prazer estar aqui com vocês. De antemão eu já parabenizo, por esse projeto que a gente acredita muito, que é inspirar pessoas, falar um pouco dessas experiências que a gente tem vivenciado para que outras pessoas também possam dar sua contribuição, enfim. Verdade, olha, você vai se inspirar com essa história de um jovem empreendedor e de antemão a gente tem que agradecer os nossos parceiros, Vamos agradecer ao Hospital Veterinário São Francisco, que está com a gente aqui desde o início das nossas edições do podcast, e já parabenizar também, porque foi o Dia Mundial do Médico Veterinário, ao Jean e toda a turma do Hospital Veterinário, que cresceu assim o hospital, e hoje a gente pode contar com o hospital na região. A Divino Pão, que está sempre trazendo coisas gostosas para os nossos convidados, para a gente bater aquele papo junto com um cafezinho, porque mineiro é assim, Se não tiver aquele cafezinho, não tem como. E a Josi também Rodrigues, que faz aí as minhas maquiagens, a Mágica Empresarial, que faz toda a edição, todo o trabalho de marketing aqui do Fala Mágica. Esse jovem empreendedor, ele começou aos 13 anos de idade vendendo leite, é isso mesmo? Verdade, é muito novo. Na verdade, a gente já tinha um sítio, da minha avó, e eu sempre quis buscar o meu próprio dinheiro e acreditava muito naquilo. Aí, na época eu comprei umas vaquinhas lá, então eu comecei a trazer esse leite do sítio para a rua, e aí tinha um menino que fazia distribuição de porta em porta. Então acho que a primeira veia de empreendedorismo foi essa. Na época eu aprendi muitas coisas com isso. Dentre elas, a gente não deve adiantar nunca pagamento para nenhum funcionário, dependendo do contexto, Eu acho que... Porque já teve uma curiosidade aí dessa para contar que o funcionário recebia e não trabalhava? Eu acho que tem que ter uma relação muito sadia, entre o contratante e o contratado. Mas não se deve confundir muito e levar para esse lado que a gente começa a se tornar um pouco amigo. A amizade e o respeito, ela tem que acontecer em todos os lugares, mas a gente passa a entender que é a empresa que movimenta todo o seu quadro de funcionários, Então a gente hoje tem trabalhado isso um pouco mais sério. Então quem paga todos os custos da empresa são a empresa. Então o Leandro, pessoa física, que é amigo de todo mundo, ele sai desse cenário. Isso eu aprendi lá na época que a gente começou a vender. O rapaz vendia muito bem e ele na época pediu um adiantamento para ir no circo. Então eu fiz esse adiantamento e ele desmotivou, porque ele já tinha gasto dinheiro, então ele ia ter que trabalhar um bom tempo para sanar isso. Então ele procurou um outro emprego que naquela época iria remunerar, então, uma vez que eu já tinha pago. Então eu sempre fui aprendendo muito com isso. Eu tenho diabetes tipo 1, então eu na época de colégio, a gente era tradicional chococulto, E eu tinha duas formas de ver. Ou naquele momento eu me vitimizava porque eu não podia comer aquele chocolate, ou encarava a situação e ia seguindo a vida, Porque Deus não dá pra gente uma cruz mais pesada que a gente pode carregar. Verdade. Então também isso me motivou muito a enfrentar problema. Porque empreender, na verdade, é estar o tempo todo resolvendo problemas, Conflitos o tempo inteiro. O tempo inteiro. Depois disso, dessa experiência do funcionário, então, não ir trabalhar, resolveu mudar o ramo. Isso aí. Aí, na época, eu também jogava tênis, e tudo que eu faço eu tento levar, de certa forma, um ensinamento, sabe? E o tênis me mostrava que a constância é mais importante do que a intensidade. É muito normal que as pessoas fiquem motivadas por algum tempo, mas se elas não tiverem a manutenção dessa motivação, isso a longo prazo fica frustrado, sabe? Então o tênis me mostrava que às vezes eu não era o melhor, mas como eu mantinha jogando um jogo que é longo, do mesmo nível, eu conseguia obter êxito. Então nos negócios eu também acredito muito nisso. Às vezes a gente acorda um pouco desmotivado e desanimado, mas não, você tem que manter sempre acreditando naquele seu sonho, nos seus objetivos, e principalmente sentir prazer pelo que faz. Eu brinco que eu gosto disso, apesar de ser muito desafiador, a gente não tem horário, mas eu sou muito feliz, então isso também me motiva, estar sempre em constância
para evoluir, para desenvolver os negócios, e toda oportunidade que aparece, eu tento sempre abraçar elas. Bom, isso serve também para dieta, né, gente? Porque se a gente não estiver motivando ali o tempo inteiro, automotivação é tudo, né? A gente tem que realmente a todo momento se automotivando em todas as nossas questões, né? Principalmente a questão profissional também. Bom, você atualmente, posso falar que você hoje, vou ter que ler, né, gente? Porque é uma lista extensa, como ele acabou de dizer, ele não tem nem horário para dormir. Ó, é sócio proprietário, vou dizer assim, nas nomenclaturas da Visiodonto, que é uma clínica odontológica, MedCenter, Medicina e Segurança Ocupacional, da Dobro Saúde, que é assistência à saúde, Chagas Produções, que também é ligado à parte de eventos que a gente vai falar, Visual Marketing, Aras Chagas, criação aí de cavalos, que ele também vai falar sobre isso, né, sobre esse amor aí pelos animais, e agora vem uma indústria de destilados que vocês já começam já audaciosos, né, que vem aí para ser uma das maiores do estado de Minas Gerais, que é a Uluatu, é isso? É isso aí, Uluatu. Uluatu, gente, eu não consegui nem contar, né? Por isso que eu falo que é um jovem empreendedor que começou aí aos seus 13 anos, né? Como retirante, posso dizer, né? Com certeza. Vendendo aí leite. E agora, com essas empresas todas, esse trabalho todo, você também é ligado às questões sociais do nosso município, né? É também presidente da CIAS, atual diretor de expansão do mercado da Associação Nacional Campolina, né? Sim. E foi o presidente mais novo do clube. Isso, fui o presidente mais novo do clube da CIAS. Do clube? Do Cavalo aqui do Cavalo aqui de Conselheiro Isso. Lafayette. Que eu posso dizer mais, né? Vamos deixar ele falar, né? Vamos deixar o nosso convidado falar o porquê de escolher o lado empreendedor, mas o porquê também de estar ligado à questão social do município. Na época eu jogava tênis e, como eu disse, eu ganhei uma bolsa para ir para os Estados Unidos. E como eu tinha acabado de descobrir a diabetes, estava num momento daquele, a gente não achou oportuno que eu fosse ingressar uma carreira de esporte, um país novo. Então eu falei assim, olha, eu vou parar com isso e vou mexer com o cavalo. E o cavalo mudou minha vida. Eu posso listar aqui para vocês que todos esses negócios que eu faço parte, de alguma forma foi através do cavalo. Todos os sócios têm alguma correlação com os animais. Então eu comecei a desenvolver e aprender muito essa parte de negociação com o cavalo. Eu aprendi que o cavalo, mais importante do que se preocupar em vender bem, é quem compra bem. Um exemplo claro, se eu compro um carro muito acima da tabela, como que eu vou vender esse carro bem depois? Agora, se eu compro esse carro bem, é possível que eu venda ele bem. Então o cavalo começou a me mostrar muito isso, que é muito uma questão também de saber lidar com as vaidades. Por quê? Porque o cavalo, ele mostra de forma clara que a gente precisa levar ele no melhor dele. O resultado na pista é uma consequência, porque pode ter algum adversário que é melhor naquele momento, mas o nosso objetivo é levar ele no seu melhor. E eu acredito isso muito em mim, sabe? Eu não fico me comparando aos outros, eu sempre entrego o meu melhor, seja em qualquer coisa que eu vou fazer, eu sempre tento dar o meu melhor. E o cavalo foi me trazendo esse ensinamento. Quando eu entrei no clube, eu tinha 19 para 20 anos, e o presidente mais novo até então, ele tinha idade para ser meu pai, e eu entrei lá com uma característica de querer algumas mudanças, acreditava muito na comunicação, então a gente contratou na época uma empresa para vender publicidade, e ela foi muito questionada, porque a gente comissionava em cima daquele valor que era arrecadado, mas o pessoal até então ligava para os seus amigos e pedia que comprassem. Então na época nós crescemos em 400% a arrecadação do clube, dobramos o número de associado. Eu acho que fizemos, talvez, em média de público, uma festa que já teve na Lafayette, que foi Wesley Safadão, Cabaré, Gustavo Lima, Zé Felipe, de média de todos os dias. Não tenho dúvida de dizer que foi a que teve mais público. Foi muito desafiador, porque é um projeto muito grande e começou a me mostrar que eu precisava saber trabalhar em equipe. Porque eu brinco, por exemplo, a gente tem uma clínica odontológica, meu irmão é sócio. Meu irmão é sócio em todos os negócios, mas na clínica em específico, se ele ficar restrito a só ele fazer todos os procedimentos e só ele querer realizar, ele tem uma limitação. Agora, se tiver 10 dentistas produzindo,
a gente tem um outro patamar de clínica. Então eu passei a aprender muito a trabalhar em equipe. A gente vê muito, quando se trata de empreendedorismo, as pessoas, eu não gosto de sócio, eu não busco sócio. Eu, pelo contrário, acredito muito na capacidade da sociedade para expandir, chegar a horizontes maiores, pessoas que vão agregar e cada um com a sua característica. Tem que ter a habilidade de se relacionar, né? Lidar com pessoas não é fácil, mas a gente acredita muito nisso. Em todos os negócios a gente tem sócios e eu brinco que o sócio tem que ser igual ou melhor do que a gente, porque você tem que estar vinculado a pessoas boas, pessoas competentes e principalmente pessoas que respeitam, porque a gente está num ambiente ali de pensamentos diferentes também em alguns momentos. E a soma, né, também, sempre o outro tem a agregar na nossa vida, né? Você mencionando ainda sobre a questão dos cavalos, você hoje, qual que é a sua função, o que você faz, né? Porque você está lidando agora com pessoas a nível nacional, né? Então, essa associação nacional, qual que é o trabalho de vocês, o que vocês fazem? Basicamente, eu assumi há 3 anos atrás essa diretoria de expansão e mercado e agora eu mantive nessa diretoria com o mesmo presidente. O objetivo nosso era que a raça crescesse. Então, no primeiro momento, nós juntamos até um grupo de empresários aqui da cidade, compramos a Nacional, que foi realizada aqui no Parque em 2019. Você podia falar um pouquinho sobre ela daqui a pouco também. Ela foi um desafio. Então, nós começamos a fazer com que a Campolina, que a raça em si, ela crescesse, trouxesse mais adeptos, e a gente começou a fazer vários trabalhos. Tem trabalho de marketing, a gente contratou uma equipe de comunicação para cuidar das redes sociais, a gente fez um canal no YouTube, no qual foi muito bacana. Assim, que é o canal Campolina? O canal Campolina, que no início eu mesmo apresentava. Eu vi algumas coberturas. Porque eu brinco que o feito é melhor do que o perfeito. Às vezes a gente idealiza um projeto muito bacana, mas não põe ele em prática nunca, porque nunca chega o momento ideal. Então eu mesmo, na época, juntei com um amigo meu e nós fizemos, e aí nós conseguimos, na Nacional do Rio de 2020, tá certo que estava em um período de pandemia, mas nós alcançamos 90 mil visualizações a semana. Muita coisa. Tem programas em áreas que batem 20 mil, 16 Agora também mil. Pode falar que é comunicador, né? Apresentador. É o que eu estava até te dizendo antes, que eu acredito muito na capacidade da comunicação em tudo, sabe? Quando as pessoas me perguntam, ô Leandro, o que você faz? Eu brinco que eu sou um vendedor de sonhos. Eu vendo a todo momento algum tipo de sonho. A Nacional foi um sonho para os criadores dessa renovação da Campolina, de fortalecer a raça naquele momento. Quando você vende um procedimento odontológico para uma pessoa que entra lá, você está vendendo o sonho de melhorar a estética dela, de criar uma saúde melhor nela. Uma transformação, às vezes, de vida, né? É uma transformação de vida. Então, tudo, eu brinco que eu crio uma expectativa, mas sou muito preocupado em entregar essa expectativa. A gente, em hipótese nenhuma, quer vender algo que não vai ser realizado, sabe? A gente tem muito esse cuidado. E a Nacional, abordando um pouco dela, que é mais essa área de cavalo, a Nacional, historicamente, ela sempre deu prejuízo. Por quê? Porque a Associação Brasileira ela ia e custeava isso. Então, como ela tem outras fontes de renda, e nós compramos esse evento na época por um valor bem representativo e todo mundo acreditou que a gente estava assim... Esse evento era patenteado? Ele era patenteado, ele foi a Nacional. Nacional. Que foi um evento, só para o pessoal, a gente abrir um parênteses, acho que foi um dos eventos mais organizados que nós tivemos aqui no parque, né? Com estandes, vieram pessoas de fora, o pessoal viu mesmo que tinha várias áreas de show, praça de alimentação, ali no parque de exposições mesmo, né? Que foi realizado, mas com uma estrutura incrível, né? Tanto para quem foi só para apreciar a parte cultural, mas para a área de negócios também, né? Falando até um pouco do cunho social, a Nacional ela teve várias características que a gente sente muito orgulho. Só cantou Artista da Terra, no sábado a gente conseguiu... eu posso falar que foi o último grande show do Mago Zen. Foi. O Mago Zen é um dos nossos convidados futuros, né? Que a gente já está agendando, infelizmente sem a presença do Léo, mas fico muito feliz que eles, né, tenham voltado e ressurgido com um show maravilhoso. Eu estava presente nesse dia. Esse dia o Léo é muito querido, né? A gente ficou muito sentido e eu lembro que cavalo é sertanejo, né? E no dia da abertura, que era quarta-feira, eu falei, Léo, vocês que vão fazer o show? E todo mundo questionou um pouco, porque a maioria do pessoal era de fora que estava vindo. E eu chamei todo mundo, falei, pode ir que vocês vão acreditar que vai ser um sucesso e tudo. E eles fizeram um show, assim, não é assim...
demagogia ou algo do tipo, não. Foi maravilhoso, Foi maravilhoso. E me marcou muito, assim. A mim também. Né? Eles conseguiram pegar um pessoal com características sertanejo e apresentar um outro estilo de música e encantar todo mundo. E foi assim, foi muito marcante, mas a gente fez questão que fosse só artistas da cidade. Foi uma nova experiência, foi um evento durante o dia. Conciliamos com o Festival de Cerveja Artesanal, então tivemos músicas típicas também, alemãs, que eles trouxeram na época. E a gente buscou o quê? Que é muito importante, trazer dinheiro de fora para dentro da nossa cidade. Aquele evento, ele foi um evento para servir a cidade em termos de interação, sim, mas quem bancava ele, quem custeava ele, era todos os criadores de fora. E nos negócios, como é que era? Porque a gente vê o outro lado, né? Então a gente não sabia muito o que acontecia ali, mas em termos de negócios para a cidade, para a região. A gente fez um estudo que dinheiro de outras cidades para dentro de Conselheiro Lafayette foi 10 milhões de reais. Gente, é muita coisa, né? E olha que, por que a gente está querendo trazer isso? Até que tem coisas que nem eu imaginava, mas eu sempre fico analisando ali os meus futuros convidados, pessoas que eu quero trazer, porque tem coisas que a gente não fica sabendo, né? E a gente precisa, assim, conhecer melhor a nossa cultura. O povo rico é aquele que conhece sua própria cultura, né? Então não adianta às vezes a gente querer ir para fora se a gente não ajuda a nossa cidade ou se a gente não está participativo das coisas que acontecem. Então olha que interessante da gente saber que um evento, né, que surgiu né, por uma questão que vocês trouxeram, que não era um evento que estava consolidado mais, né, assim, já estava perdido, pode-se dizer, e que tenha rendido tanto para o município, né, para a região. Foi, a gente, na época, esse evento nasceu na CIS, com o Ronaldo Lana, que era o presidente, e quando eu trouxe essa ponte, a gente tinha um objetivo que era fomentar a economia da nossa cidade, porque o cavalo, a gente brinca que agora ele é motivo de orgulho, agora o cavalo, de fato, ele se afirmou e tudo, mas há muito tempo não era, as pessoas até tinham um pouco de vergonha de falar que mexia com o cavalo, então tinha esse desejo de trazer o que de fato a gente vivencia. O cavalo hoje ele gera 6 vezes mais emprego que a indústria automobilística, 20 vezes mais do que a aviação, e Lafayette tem o maior clube de cavalo do Brasil. Então era momento de celebrar isso mesmo e fazer esse encontro de público. Mas a gente quis contratar toda a mão de obra da cidade que fosse possível. Toda a equipe de segurança foi da nossa cidade, todos os cantores foram da nossa cidade, tudo de estrutura que foi possível foi da nossa cidade, todas as cervejarias que quiseram fazer parte eram da nossa cidade. A gente quis abraçar a cidade para ela colher esse fruto. Esse evento, ele foi um evento que ocupou 100% de toda a rede hoteleira do nosso município. São mais de 1.200 leitos, então assim... então foi direto e indireto, né? Direto e indireto. Todos os setores o Sicredi tinha acabado de abrir sua agência, na época fez uma série de negócios lá dentro, a gente teve a Toyota que vendeu carros lá dentro. Para se ter uma ideia, no sábado praticamente acabou com todo o chopp do parque de 10 cervejarias. Então assim, um evento que impactou sem cobrar ingresso de ninguém. O estacionamento, para organizar ele, nós entregamos a uma entidade que ela, para obter assim, fins, mas sem objetivo de fins lucrativos, né? Para fomentar mesmo o desenvolvimento do município, porque é um evento que ele tinha como cunho trazer esses empresários de fora e mostrar a Lafayette. Hoje eu brinco que quando a gente fala na Campolina, a arquiteta que está fazendo o projeto da associação lá é de Lafayette, os meninos que estão realizando a obra é de Lafayette, porque o Conselheiro Lafayette ganhou esse espaço, sabe, de saber que as pessoas entregam, que são comprometidas. Então a gente fica muito orgulhoso. Foi um evento que, naquele momento também, ele mudou minha vida, porque ele me mostrou uma forma também de gerir e acreditar que assim, não existe nada nem tão bom que não possa ser melhorado, nem tão ruim que não possa ser solucionado, né? Então nós criamos uma solução e a raça saiu muito forte. Agora ela volta para a Gameleira, que é o parque que tradicionalmente acontece, mas assim mesmo com mão de obra de Lafayette, muita gente acreditando. E foi um projeto assim de muito orgulho mesmo, sabe? O que ele fez foi assim marcante por toda a vida. O Felipe Avelar também, que foi sócio nosso no evento, um amigo querido que a gente até hoje conversa, fez um brilhante evento agora em Ouro Branco também semana passada. Então é unir forças, cada um com a sua característica. A gente acredita muito nisso, porque senão seria impossível se eu tivesse que olhar todos esses negócios diariamente, né? Exatamente. E a gente já tem algumas datas futuras que a gente pode adiantar de alguns projetos para poder contar, spoilerzinho. De cavalo em si, a gente vai ter agora em maio uma exposição do Manga Larga realizada pelo clube.
E a gente tem também em junho uma exposição da raça campolina feita pelo Clube do Cavalo, tem Copa de Marcha no domingo, então assim, tem eventos constantes. Esse perfil de evento, aí a gente acredita que assim, ele tem que ser mais trabalhado, tem que ser mais planejado, mas assim, com grande frequência tem esses eventos no clube, vale a pena o pessoal ir, conferir e entender a importância do cavalo. Através das CIAs, né, nós fizemos parceria com o município e com o Ministério Público, conseguimos um TAC e nós vamos inaugurar um cavalo lá no trevo, né, do parque. Ah, sim, tá ficando até muito bonito, né? Assim, é uma praça nova de entrada. É que a gente precisa também, né, das nossas entradas serem um pouco mais bonitas, né? Isso é uma visão muito do Dr. Glauco, ele é muito visionário nesse sentido, ele acredita em uma cidade mais bonita, mais harmônica, e nada melhor do que a gente simbolizar com o cavalo, que movimenta a economia da nossa cidade. Próximo ao nosso parque, né? Isso. Que eu já vi que vai ter investimentos aí para dar uma melhoria no parque, né? Sim, e aí vai ter uma placa lá, seja bem-vindo, Conselheiro Lafayette, a cidade do cavalo. A gente está dando um ênfase agora, porque a gente brincava que Lafayette é muito reconhecido de fora para dentro. Então todo mundo que mexe com o cavalo ao redor fala assim, não, Conselheiro Lafayette é uma potência, mas não tinha esse mesmo sentimento interno aqui, sabe? E agora a gente está criando. Olha, atualmente eu tenho estudado a história dos cavalos, a evolução dos cavalos desde a Idade Média, na medicina veterinária. Estou muito apaixonada pelos cavalos, porque até então minha paixão era só os cães e gatos, né? Mas claro, todos os animais, principalmente os silvestres também. Só que eu vejo, o cavalo sofria muito antes, né? E hoje a gente vê uma estrutura aí, não só na alimentação, né? No trato com os animais também. Inclusive, tem que se ter aí as responsabilidades técnicos veterinários na área, né? Para analisar, né? O manejo, tudo que está acontecendo com isso. E eu vejo a evolução, né, dos animais também e do amor das pessoas pelos animais hoje, né? Isso bastante. Fato. Isso eu falo com muito orgulho, assim, as pessoas às vezes se preocupam, né? E tem que ter essa preocupação sim, porque a gente está lidando com pessoas cuidando de animais, então pode sim acontecer algum ato que a gente não goste, mas em regra, o cavalo é extremamente bem cuidado, ele tem acompanhamento de veterinário. Um cavalo hoje de alto desempenho, se ele tiver qualquer nível de dor, o desempenho dele cai. Então ninguém quer que esse cavalo tenha dor, ninguém quer que esse cavalo fique estressado, porque se ele apanhar ele vai ficar estressado, então cai o desempenho. Então Deus encaixou tão bem essa situação de cuidado com os animais, que o bom desempenho de um cavalo está corretamente ligado à tranquilidade dele. Esse cavalo não tem nenhum nível de dor para ele desempenhar bem, sabe? Então assim, as pessoas hoje têm se cuidado muito. Quem participa das defesas animais tem que manter esses movimentos sim, mas nesses cavalos que a gente cria, pode ficar tranquilo que assim, esses cavalos são extremamente bem cuidados e não tem nenhum tipo de maltrato por ninguém. Sobre a CIAS, né, que é a associação que a gente tem comercial aqui da cidade, você também faz parte, né? Quais são, o que a CIAS hoje faz? Para que as pessoas entendam, né? A gente vê as nomenclaturas, mas às vezes a gente não sabe as atuações dentro da cidade, a importância das demais entidades que a gente tem aqui. Né? Claro, a CIAS, ela é uma entidade, eu brinco que para gerar desenvolvimento, seja ele qualquer. Então, se for gerar desenvolvimento para uma nacional do cavalo, se for gerar desenvolvimento para o comércio, para a indústria, para serviço, a gente está ali. Então, a gente tem desenvolvido vários projetos. Nós participamos em parceria com o Sebrae do planejamento estratégico de Conselheiro Lafayette. Quem quer empreender e falar de negócio sabe da importância de se ter um planejamento, onde ali você cria uma organização mesmo das ideias, do que fazer. Então, foi muito importante naquele momento. A associação ela faz parcerias, então nós tivemos, por exemplo, 2 circuitos do empreendedorismo com a nossa associação completamente lotada, onde os jovens queriam ouvir sobre empresários da cidade, então nós levamos diversos deles lá. Foi um evento muito feliz que a gente viu. Nós fazemos as iluminações do Natal, né? Então, ela tem, então, a CIAS que tem feito, já tem 6 anos que a gente que toma a frente realmente realiza parceria com a prefeitura e também com outras entidades, mas nós quem realizamos, nós fazemos diversos projetos sociais que a gente não dá muita ênfase, porque a gente acredita na importância de fazer, mas são coisas que não precisam ser tão divulgadas. Mas a gente ajuda muito crianças carentes, a gente tem diversos projetos. A associação ela tá ali para acolher e abraçar. A gente tem um projeto agora que é ir nos colégios para falar de empreendedorismo.
para inspirar as pessoas. A gente estava comentando também mais cedo, aquele aluno que está ali, que é um bom comunicador, que consegue relacionar com todo mundo, ele precisa ser valorizado, ele precisa acreditar que é possível e gerar essa situação que é desenvolvimento econômico. Então a gente participa de reuniões, a gente teve várias, né, com essa situação do Covid, entre fecha o comércio, abre o comércio. A CIAS pode se orgulhar que nós participamos de todas as reuniões no qual nós fomos convidados, a gente sempre ali, no momento que foi muito difícil, mas a gente conseguiu ao máximo proteger o comércio para minimizar aqueles impactos econômicos também, né? E a gente tentou ajudar a se reinventar naquele momento. Então, a importância de investir nas redes sociais, que até então a compra online ela impactou muito mais, né? O pessoal migrou muito e a gente está sempre apoiando esse desenvolvimento econômico da cidade. Conselheiro Lafayette é uma cidade onde o município tem uma arrecadação baixa, mas de grandes empresários, de grandes empresas, né? A gente tem um comércio muito forte aqui. Às vezes a gente fica mirando sempre nessas grandes indústrias que talvez o Conselheiro Lafayette não tenha. A gente pode se orgulhar porque nós somos referência na noite, nós somos referência nas lojas de vestuário, nós somos referência nos salões de beleza. Então a CIAS está ali para acolher todo mundo que de alguma forma precisar. A gente trabalha muito em parceria com o Sebrae. Então quem quer empreender, quem quer olhar para o seu negócio de uma maneira mais profissional, o Sebrae pode ajudar muito. Então a gente encaminha as pessoas lá, a gente tenta fomentar a economia do nosso município e a gente sempre está aberto a receber todo mundo, sabe? Então quem quiser conversar conosco, quem quiser empreender, abrir sua loja, a gente está ali para fomentar. A gente vai deixar aqui também as redes sociais, né? Das suas empresas, inclusive da CIAS, né? Sim. Já que foi essa que você mencionou por último, né? A gente vai deixar aqui no rodapé para você seguir, né? E conhecer também um pouquinho mais, e se precisar de ajuda, pode contar com a gente. Bom, eu acho que a gente pode encerrar falando do seu próximo projeto, né? Que vai ser uma empresa de vinhos destilados, desculpa. A gente pode então encerrar falando que você vai ter a sua nova empresa agora, que é a de destilados. Isso aí. Né? E já vem com uma audácia, né? Já de ser uma das maiores do estado de Minas Gerais. Onde que vai ser? Como vai ser? O que vocês estão pensando? Se vai ser na região, se não vai ser na região? E quando você pensa em um novo negócio, o que você busca? Né? Você busca suas parcerias, mas para a pessoa que está do outro lado, que queira empreender, né? Às vezes a pessoa não começou ainda, mas quer ser um empreendedor, às vezes ou recebeu um valor, né? Acabou de sair do trabalho, quer fazer um investimento. Eu queria que você desse dicas para o empreendedor agora que queira investir, não sabe como, por onde começar, ou naquilo que vai dar certo, né? Como se começa um projeto, que esse projeto dê certo no futuro? Eu acho que o primeiro passo é fazer o que gosta. Então você tem que se identificar com aquela atividade que busca. O segundo é entender que vai ter muitos desafios, então não pode desanimar no primeiro passo que não der como esperado. Eu acredito muito que para se abrir um negócio, o que faz ele dar certo ou faz ele dar errado é a gestão. Então você vai ter um bar que é de sucesso e um bar que não teve tanto sucesso. O que diferencia um para o outro? A forma como ele foi planejado, como ele foi feito. E isso tudo envolve a gestão, a forma como você olhou. Então cria um planejamento, estuda o mercado que você está. É muito importante identificar o tempo. Por exemplo, se essa empresa nossa de destilados ela fosse nascer há 2 anos atrás, provavelmente ela nasceria no fracasso. Porque naquele momento a gente via pandemia, sem show, sem evento, as pessoas consumindo menos. Talvez agora a gente esteja no tempo certo. Eu dou um exemplo que é o seguinte: adianta eu trazer um show do Hugo e Guilherme se teve semana passada do Gustavo Lima? Não, mas se tem muito tempo sem show e eu trouxer um do Hugo e Guilherme, provavelmente ele vai ser sucesso. Então, saber identificar o mercado, saber identificar esses tempos e acreditar que é possível, sabe? O Luato ele veio um projeto um pouco diferente, porque todos os que a gente trabalha, de certa forma, a gente tem consultoria, a gente já tem ali uma base, por exemplo, a Clínica de Medicina Ocupacional. Nós contratamos uma consultoria e desenvolvemos ela 100% em cima daquilo, um projeto que já existe outras também, que a gente tenta dar a nossa característica. Já essa parte de destilados ela é mais ousada, né? Porque você não tem, eu vou comparar a Ambev, eu não tenho acesso ao que a Ambev faz, eu não tenho acesso ao que o Tequerara... As fórmulas mágicas.
Então a gente passa a ter que realmente sair dessa zona de conforto e ousar, acreditar nessa importância da comunicação. E nós acreditamos também em sempre criar um ambiente agradável, um ambiente bonito e tentar nascer o maior possível. Não que seja necessário nascer grande, muitos dos negócios de sucesso, eles nascem pequenos e vão se consolidando. Hoje a gente acreditou que o único jeito da gente montar uma destilaria é se a gente tivesse uma capacidade de produção grande, para a gente poder ser competitivo e entregar para o máximo de lugar possível, poder, por exemplo, vender aqui para o mercado do Brasil 5.000 garrafas, mas conseguir repor elas no dia seguinte se for necessário. Então a gente precisou preocupar com vários detalhes. O Luato é uma indústria, ele está lá em Igarapé, são 3 amigos que nós nos juntamos para realizar, e vai ter gin, hidromel, cachaça, vodka. É uma bebida realmente que todo mundo toma, basicamente, né? A gente cada vez mais, eu brinco até uma situação um pouco estética, as pessoas têm deixado um pouquinho de lado a cerveja, né? E têm buscado mais essas bebidas. O gin cresceu muito, então a gente dá muita ênfase no gin, né? Principalmente para quem aí faz a sua dieta, né? Que dizem que é uma das que tem menos caloria, verdade? É verdade. Ela nasceu, inclusive, para ser um remédio, né? Depois viu que quando o remédio não tinha aquele resultado, mas a pessoa pode conciliar, então pode tomar com uma água tônica sem açúcar, ou com suco de limão, enfim, pode fazer o seu drink de uma maneira mais saudável ali também, vamos dizer assim. E a gente está acreditando muito, está apostando muito também, e que a gente faz assim, a gente precisa entender que na vida, uma coisa que fica também, que eu aprendi muito, na Nacional de 2019, um amigo ele me chamou e falou assim, olha, a vida funciona assim, sempre vai ter alguém que corre mais rápido do que a gente, alguém que corre mais lento, alguém que é mais bonito, alguém que é mais feio, sempre vai ter, a gente precisa estar bem com nós mesmos. E o Luato é a realização, sabe, de uma série de projetos, de hoje a gente poder falar que nós estamos montando uma das maiores indústrias do estado. A gente agora já tem negociação, que eu tenho até falado um pouco, eu sinto orgulho, com jogadores de futebol. Então a gente tem operação da Dobro no estado do Rio, operação em Goiânia, agora a gente está montando com o Josué, que participou da seleção, que é uma estrela. Então as coisas vão caminhando para quem trabalha. Eu acho que não precisa ter essa ansiedade de realizar os sonhos tão rápido, porque a vida também é aquilo que acontece enquanto a gente faz plano do futuro, né? Então vamos viver o hoje, vamos usufruir o que a gente está tendo, e com fé em Deus tudo vai se realizando. Com certeza. Bom, dicas de empreendedorismo, meu bem, coloca aí no replay e vai escutar tudo de novo, né? Bom, eu queria só que você deixasse uma mensagem mesmo, assim, para as pessoas que queiram empreender, ou as pessoas que estão, às vezes, do outro lado, mas que estão um pouco desanimadas, descrentes um pouquinho, né? Porque hoje a gente vem falar de uma retomada na economia depois de 2 anos, né, de recesso, principalmente dos eventos, que a gente vê assim, que a gente que é, né, mais ligado a essa área, de vários amigos que passaram um aperto mesmo, né, e hoje a gente vê essa retomada dessas pessoas, né, eu fiquei muito feliz com o show do Gustavo Lima no Mineirão, né, o André, que é uma pessoa que eu admiro já há muito tempo, de uma grande empresa, promover um show depois de tanto tempo, eu creio que devam ter ficado todos emocionadíssimos, né? Com 75 mil pessoas no Mineirão. A gente vai ter uma outra grande festa agora, né? Inclusive vou lá rever os meus amigos dos Barões da Pisadinha, agora no Mineirão. E assim, ver essas pessoas depois de 2 anos voltarem com tudo, né? E que essa retomada, então eu queria que você, como empreendedor, deixasse uma mensagem para o pessoal que está às vezes meio desanimado depois dessa retomada, né? Mais que uma palavra de esperança, né? Claro, não, eu acredito muito que a gente precisa, aquele ditado do copo, ele vale muito para tudo que eu participo, sabe? A gente tem como ver esse copo meio vazio ou meio cheio. Eu precisei, nesses negócios, criar uma capacidade de, principalmente, saber separar os problemas e manter motivado a realizar eles. Então, assim, quando tiver com alguma dificuldade, com certeza tem alguma solução. Então, cria essa solução, acredita que é possível, continua dando ênfase, vai vivendo seu sonho, acreditando nele,
que os frutos eles voltam para a gente de uma maneira muito natural. Então, assim, não se cobra tanto esse resultado imediato, não. Vai fazendo aquilo que você acredita, que você gosta, com esmero, tenta entregar sempre o máximo possível, que dá certo. Eu tenho muita tranquilidade em saber esperar com que as coisas aconteçam e ter muito respeito pelas pessoas. Eu acredito muito nisso, sabe? A gente tem uma relação que, por mais que a gente traga cada vez mais tecnologia e tudo, o que muda são as pessoas. Pessoas compram pessoas, pessoas se relacionam com pessoas. Então vamos tratar bem todas as pessoas que a gente tiver ao lado. Outro dia eu recebi um amigo que talvez seja um dos maiores empresários de Minas aqui em Lafayette, e ele quer ser sócio de uma empresa nossa. E ele perguntou assim, a gente tem algumas propostas e dentre elas a gente poderia escolher algumas. E eu falei com ele assim o seguinte, falei, ô Celinho, eu senti orgulho de estar com você hoje. Você é um cara que anda de Ferrari, mas você cumprimentou todas as pessoas com extremo carinho aqui na cidade, então você está um passo à frente, porque eu sinto orgulho de estar ao seu lado. É tratar bem todo mundo, que essa é a base mesmo, a gente precisa viver bem. Verdade. A gente tem um orgulho da nossa cidade, não tem? Eu tenho demais, o pessoal. A gente vai embora, mas a gente não larga Lafayette. Eu brinco às vezes com meus amigos que eu quero trazer todo mundo para cá. Eu tenho muito isso, muito mesmo. Assim, eu acredito muito em também saber valorizar, cuidar dos nossos pais, acreditar na nossa família, acreditar na nossa cidade. Às vezes as pessoas acham que crescer é começar a esconder de onde veio, de onde tudo nasceu, e pelo contrário, a gente precisa sentir orgulho porque tudo serviu de aprendizado de alguma forma. Então eu tenho muito orgulho de Conselheiro Lafayette, e onde eu vou, eu faço questão de enfatizar e de levar meus amigos da cidade. Obrigada, viu, Leandro? Adorei conhecer um pouquinho mais a sua história. Incentivadora, animadora, né? Muita coisa para contar, tão jovem. Obrigada, viu? Eu que agradeço e parabenizo. Eu acho que cada vez mais a gente precisa incentivar, então conte comigo para esses projetos e vamos tentar de alguma forma deixar a vida das pessoas melhores, acreditar que é possível, porque só depende de nós. Verdade. Obrigada mesmo pela presença aqui no nosso Fala Mágica. Agradecer aos nossos patrocinadores mais uma vez, o Divino Pão. Agora a gente vai tomar um cafezinho, né? Porque mineiro, sem um cafezinho, isso é uma coisinha gostosa, né, gente? Mineiro é assim, convida pra cozinha. Como a gente não tem cozinha, mas a gente vai improvisar aqui o nosso café. Ah, você fica aí agora com o nosso cafezinho da Divino Pão, tá? Agora se especializando, inovando, trazendo outras coisas, né? Principalmente para quem é vegano, sem lactose, agora sem glúten também, né? Para as pessoas que são intolerantes, estão toda pensativa aí nas alimentações, né? Ao Hospital Veterinário São Francisco, que fica na Chapada, um grande parceiro nosso aqui. Um abraço para o Jean, né? Todos os funcionários auxiliares e os veterinários também da São Francisco. Então você tendo aquela segurança de precisar levar o seu animalzinho de estimação, corre lá na São Francisco, porque é 24 horas agora o atendimento. Obrigada, gente!